Enquanto a imprensa convencional discute se o advogado de defesa teve cultura suficiente para mencionar equivocadamente autores de livros sem relevância de maturidade para a defesa dos réus, uma outra coisa, muito mais séria e importante, aconteceu no plenário da corte e ninguém percebeu, ou simplesmente fez de conta que não viu. Mas vamos lá, nós vimos. Vamos voltar a um trecho da discussão dos dois ministros nessa quinta-feira na corte, André Mendonça e Alexandre de Moraes. É importante que você reveja para poder prestar atenção no que os dois disseram naquele momento. Reveja aí, é bem rapidinho. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Isso, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Você conseguiu perceber alguma coisa? Viu que o ministro Alexandre de Moraes cometeu um escorregão? Vamos ver de novo, por favor. Eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais. É um absurdo. Está aí? O ministro Alexandre de Moraes é um homem muito inteligente, admirável pela coragem que tem, muitos concordando ou não. É um grande conhecedor, sim, do direito brasileiro, já escreveu livros, mas também é um ser humano, é orgânico e, como tal, não está isento de cometer equívocos. Talvez pelo fato de estar totalmente focado em um único objetivo, ele não tenha percebido o que está acontecendo. Ele está muito envolvido em todo esse processo, é atacado por todo lado a todo instante. Então, é natural que muita coisa passe mesmo despercebida. Temos um imenso respeito pela pessoa do ministro, como já demonstramos isso. Mas é o que acreditamos que tenha acontecido, passou despercebido. Se os outros não perceberam, quanto mais o próprio ministro. Mas vamos ao ponto que interessa. Na discussão com o ministro André Mendonça, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes interrompeu a leitura do voto do colega para dizer que, como ex-ministro da Justiça, ele também sabe que a responsabilidade pela segurança dos prédios na capital federal é da PMDF. E não da Força Nacional. Foi quando o ministro André Mendonça afirmou que não da Praça dos Três Poderes. Você percebeu? E aí ele estava se referindo ao Congresso Nacional, o Supremo, e ao Palácio do Planalto, que esses sim são de responsabilidade da União, que é quem deveria, por direito e de fato, acionar a Força Nacional.
Nesse exato momento, o ministro Alexandre de Moraes concordou com ele, dizendo que sim e confirmando que a PM não tem responsabilidade com os prédios federais, como os que foram invadidos na Praça dos Três Poderes. Ou seja, e de novo, ali é de responsabilidade unicamente da União. Vamos rever esse pequeno trecho só mais uma vez, é bem rapidinho. Reveja. Eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais... É um absurdo. Com relação aos prédios federais, mas não com a Praça dos Três Poderes. Uau! Você viu aí que o ministro Alexandre de Moraes, de uma certa forma, admitiu, talvez até sem perceber, que a responsabilidade ali na Praça dos Três Poderes, mais especificamente nos prédios invadidos, é da União. Os prédios invadidos não foram o Palácio do Buriti, sede do governo local, e nem a rodoviária do Plano Piloto, foram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. De quem é essa responsabilidade? E se ele conhece como funciona o processo por ter sido ministro da Justiça, então muita coisa deveria mudar de agora em diante com relação aos policiais que estão presos. Se não, vejamos, se a responsabilidade pelo controle da segurança dos prédios na Praça dos Três Poderes é das duas instituições, PMDF do lado de fora e União do lado de dentro, então, pelo que deu a entender na discussão dos ministros, é que a União também poderia ter acionado o reforço, a Força Nacional. E por que não acionou? E para que servem os pelotões de segurança do Planalto? Para fazer o quê, se não o serviço que tinha de ser feito e que agora está recaindo sobre as costas únicas dos militares de Brasília? O pelotão do GSI, se era insuficiente, não deveria ter pedido o reforço da Força Nacional? Ou isso tinha de ficar também com a PMDF? Se sim, alguém avisou a eles? Fica parecendo aquele caso onde dois irmãos cometem a mesma irregularidade, mas o pai só pune um deles.